Renê Casagrande, fala comigo mais sobre esse personagem que é o José Botto, que o Flamengo que tá conversando. Avançou alguma coisa na negociação ou tá tudo igual? Com o José Botto? Já tá certo. Tudo certo. A questão é o seguinte, o BAP ele não pode anunciar até porque ele ainda está empregado. Nesse momento ele pertence a um clube croata, ele vai finalizar o trabalho nesse clube croata, se eu não me engano no dia 21, será o último dia dele nessa equipe, e após o Natal ele chega aqui ao Brasil. Ele já vem conversando com o técnico Felipe Luiz, inclusive ele pegou referências sobre o Flamengo com o Jorge Jesus, que é uma pessoa que ele conhece bastante também. É um cara que tem muito conhecimento no futebol. Inclusive, nessas conversas com o BAP e também com o técnico Felipe Luiz, ele já identificou o que ele precisa melhorar o mais rápido possível, que é o departamento de scout, o departamento de análise, e ele quer alinhar ainda mais o time profissional com a categoria de base. Ele quer fazer esse trabalho ser um pouco, melhorar a sintonia, digamos assim. Se essa é a palavra correta, talvez seja sintonia, ter mais sintonia com o time profissional e também a categoria de base. Então ele já vem conversando com o técnico Felipe Luiz, inclusive sobre reforços, ele vem analisando também o atual elenco, ele acha que precisa melhorar os jogadores de ponta. Na visão do técnico José Botto, hoje o que tem à disposição do técnico Felipe Luiz são jogadores com as mesmas características, ou seja, ele quer pontas com características diferentes para poder dar mais possibilidade ao técnico Felipe Luiz de fazer mudanças, não ficar preso a um esquema tático. Quer contratar, obviamente, um centroavante para a vaga do Gabigol, que está de saída, e o Pedro ainda é uma incógnita de quando voltará e como voltará, e também o setor defensivo. Então ele já identificou as prioridades, corre contra o tempo para isso, estava tentando a contratação do JP Sampaio junto ao Palmeiras, infelizmente não conseguiu, porque seria um baita acerto do Flamengo, mas agora já está buscando no mercado um plano B. Mas entre José Botto e Flamengo, está tudo acertado, ele já vem trabalhando em prol do Flamengo, conversando com o BAP, com o técnico Felipe Luiz também. E essa mudança é clássica em Lucas Pedrosa? Começa a identificar os personagens, porque o que a gente vê muito no Brasil você tem um elenco bom, você tem até dinheiro, mas você tem 5 caras que fazem a mesma coisa e aí você tem uma lacuna que não tem um jogador que está na mesma prateleira dos demais. Então, assim, essa é uma organização de contratação que pode parecer óbvia, mas ela nem sempre é executada no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que você ter o Felipe Luiz ao lado, é um cara que conhece completamente o elenco do Flamengo, não só para a integração da base com o profissional, porque o Felipe Luiz vai conseguir fazer isso melhor do que ninguém, treinou o Sub-17, treinou o Sub-20 e vai conseguir dentro do profissional implantar seu estilo de jogo, que é ofensivo, que é o DNA do Flamengo, mas esse preenchimento de lacunas, ele tem muito a ver com as peças que o Flamengo vem perdendo também. Você perde um Gabigol, você perde um atacante mais móvel, diferentemente do Pedro, que é um cara que tem muita qualidade, é um craque, mas ele tem aquela característica de centroavante, que consegue sair da área, mas faz mais gol, é um cara mais preso ali como camisa 9. O Gabigol não, o Gabigol já é um cara que consegue fazer facão, já é um cara que ataca espaço. Na ponta, eu não sei se eu tenho essa impressão. Eu acho que talvez falte um pouco de profundidade na ponta direita. Porque hoje, na minha visão, tem o Luiz Araújo, o Gonzalo Pato também pode fazer aquela função, mas o Felipe Luiz tem utilizado ele mais como um segundo atacante do que qualquer outra coisa. Então, assim, talvez seja essa ponta direita. Na ponta esquerda tem o Bruno Henrique e tem o Everton Cebolinha. Não considero jogadores da mesma característica. Tem o Michael também, né? O Michael também. Talvez eu discorde dessa análise do do José Botto, assim. E obviamente, pelo amor de Deus, né? Ele entende 1000 vezes mais de futebol do que eu. Mas nem sempre sobre esses personagens. Porque a gente também tem que a gente conhece ele muito mais do que ele, né? A gente está mergulhado nesse cenário do futebol carioca. Exatamente. Tem tanto tempo. Exatamente. O centroavante, eu concordo plenamente. O Flamengo tem que contratar. Inclusive, na época que o Gabigol teve o doping, que o Pedro se machucou, eu falei, cara, deveria ter contratado nessa janela, porque pro ano que vem isso vai ser um problema. Agora, nas pontas em si, eu não consigo ver essa falta de profundidade no elenco do Flamengo, não. Olha, não, bota aqui. Ô, Lucas Pedrosa, depois de ganhar um brasileiro e uma Libertadores, eu tenho que ler isso. Pra quem não pode ver, eu conto. Um internauta, nosso telespectador, que deve assistir a gente aqui, tá acostumado com o clubismo e sabe que pode zoar, o Matheus mandou: espero que esse Botto não seja igual ao Botafogo. Sobe, faz gracinha e desce. Eu nunca me senti tão segura pra rir dessa frase. Eu vou defender o internauta. É porque ele esqueceu de falar no Mundial. Ah, tá bom. Beleza. Porque no Mundial foi isso. Não é isso, Matheus?
Ele vai responder. Que nem você também fez no último Mundial que você participou. Não, eu ganhei o prêmio e bati de frente com o Liverpool. Não, eu tô falando do o último você Mundial. foi eliminado. Esse aí eu apaguei no Bobeira. Olha aí, depois de 8 anos fora dos gramados, o Adriano Imperador vai ter oficialmente a sua despedida, gente. A partida acontece nesse domingo, 5 horas da tarde, com a presença de ex-companheiros, convidados especiais como Zico, Romário. E a última batalha do Imperador, como está sendo chamada, será entre Flamengo e os astros que atuaram ao lado dele na Itália. Ele é um grande personagem que eu falo pra vocês sobre a nostalgia e o que ela contamina a gente no futebol. Às vezes a gente tem dificuldade de botar no alto o hoje, porque a gente é nostálgico. E eu falo isso de cadeira, os meninos sabem que eu sou muito nostálgica, principalmente falando de futebol. Eu amo futebol antigo, eu adoro ler sobre, enfim, o que eu vivi também. Mas esse cara aqui, enquanto jogava, Lucas Pedrosa, todo mundo, ele dificilmente, talvez pra torcida, talvez não, com certeza pra torcida do Flamengo e a galera lá da Europa. Mas aqui no Brasil, o pessoal ria das coisas que aconteciam, eram coisas, né, e falava, meu Deus, olha esse cara. E depois que ele parou, ele virou absolutamente um ícone pra todos os torcedores brasileiros, principalmente a gente que é carioca, que a gente gosta de levar a vida dessa forma maneira. Sim. Como o Adriano Imperador, ele virou um queridinho dos torcedores, ô Lucas Pedrosa. É porque o Adriano, ele era julgado por ser um cara que vem de favela, por ser um cara que tem comportamentos que muitas vezes causavam estranheza para as pessoas, mas na verdade ele só estava sendo ele mesmo. Ele só estava sendo um cara que foi criado sim na favela, que tem orgulho de ser favelado. E as pessoas criticavam Exatamente, muito, né? As pessoas tinham preconceito por ele ser perfeito. favelado, o que é um Isso aí. absurdo. E muito pelo contrário, o Adriano era um cara que tinha um sucesso enorme na carreira. Quem não vai se lembrar do gol dele contra a Argentina na final da Copa América, onde ele, e da Copa das Confederações, se eu não me engano, onde ele consegue fazer o Brasil inteiro 2004, vibrar com né? aquilo ali. E no Flamengo ele foi um cara extremamente importante, porque ele é campeão brasileiro. E na Itália, gente, acho que a gente não tem a noção. Na Itália, ele é encarado realmente como o imperador, como o ídolo. Ele jogou no Parma, jogou na Internazionale de Milão, e as pessoas idolatram o Adriano mais até do que aqui no futebol brasileiro. Porque assim, a idolatria do torcedor do Flamengo é natural. Depois ele virou esse personagem da resenha, o Didico e tudo mais. Mas que assim, ganhou tudo aqui no Brasil. Tudo. A carreira dele é maravilhosa. E ele não tem culpa alguma. Ah, eu sou favelado. Que bom que ele é favelado, que ele tem orgulho das raízes dele, que ele vai lá na favela, que ele aproveita a vida dele e ganhou tudo no futebol. Fora que ele sempre fala sobre a perda do pai dele, né? Que foi um momento muito delicado pra ele. Mas jogador de seleção brasileira, Flamengo, Internacional de Milão, o Adriano não deve nada em carreira pra ninguém. É um cara espetacular. Mas eu acho que hoje, vocês concordam comigo? Hoje é muito mais leve Com certeza. a relação do torcedor Não, com o mundo Adriano, vem mudando, né? O torcedor do Flamengo Vocês viveram- sempre tratou o Adriano como ídolo. Isso. Eu acho que o torcedor do Flamengo eu tirei nunca... um do Flamengo. O torcedor Falei do dos demais Flamengo torcidas. nunca, entre aspas, menosprezou a história do Adriano. Muito pelo contrário, eu sou suspeito. Sim. O Adriano, pra mim, é muito ídolo, porque ele me deu, entre aspas, junto com o Petkovic na ocasião, uma alegria absurda em 2009. Eu tava no Maracanã, naquele jogo contra o Grêmio. Eu sou, assim, apaixonado pelo Adriano. E eu concordo com vocês que, em determinado momento, ele sofreu muito preconceito pelo estilo de vida dele. Óbvio que, em determinado momento, ele não era atleta. A gente sabia disso. Mas as pessoas extrapolavam um pouco a crítica por conta dele viver nesse caso, eu sou da favela mesmo, e muita gente tinha preconceito em relação a isso. Mas, na boa, assim, quem não considera o Adriano ídolo, o torcedor do Flamengo, vive em outro mundo. Eu acho que ele é um ídolo brasileiro. Ele é ídolo brasileiro, Eu assim. acho que ele é um ídolo brasileiro. Cara... E outra, eu bato posso mais dizer, palma ainda. Eu acho que muito... Aí que eu vou dizer que furando a bolha do futebol... Um ídolo brasileiro que tem orgulho da sua cultura, Perfeito. que tem orgulho de onde ele veio e não sai de lá, inclusive, porque ama estar dentro da sua gente, com as suas pessoas. Eu fico até arrepiada de falar, porque assim, eu acho muito bonito esse lado do Adriano e de que ele não perde a humildade dele, Exato. ele não perde o jeito que ele tem de viver. Então, acho assim que esse olhar do ídolo, além do Flamengo, né, que ele ganha tudo com o Flamengo, muita coisa, na verdade... Eu acho que o torcedor, ele gosta do Adriano justamente por ele ter esse orgulho da cultura, que é dele e que é nossa também, Lucas Pedrosa. É isso. E sabe por que a gente tem que valorizar ainda mais o Adriano? Porque chegou um determinado momento que ele falou assim, eu vou parar. É verdade. Ele não ficou enrolando, ele não ficou, entre aspas, como a gente diz no futebol, roubando, muito pelo contrário. Ele teve personalidade de falar, eu não sou mais feliz, eu quero parar de jogar futebol. E na ocasião, um monte de gente criticando, é tão novo. Gente, vocês não podem querer
fazer a outra pessoa tomar decisões que você quer. Não, o Adriano, ele teve personalidade e ele falou, gente, eu não quero mais, pronto, e largou. E ele é feliz aí hoje em dia e eu estarei presente nessa despedida. Você vai, coisa boa. Vai Inclusive ser o muito Romário legal. vai botar a camisa do Flamengo também. Muito legal. Tem uma musiquinha que era maneira. Mas que beleza, que beleza. Mais um golaço do Adriano de cabeça. Cara, teve um Flamengo e Corinthians da Libertadores, que o Ronaldo tava no Corinthians e o Adriano no Flamengo. Essa época eu bebia, tá, Pedrosa? O que eu fiquei feliz Ontem no você Maracanã. bebeu também, tequila. Sério, Adriano, você me deu Muito muitas legal. alegrias. Isso é Obrigado, muito legal. de verdade. Isso é o futebol na sua essência. Ação rubro-negra é informação urgente. Flamengo pode estar fechando a contratação de um atacante uruguaio e o nome dele é o Canóbio. O jogador acabou de ser rebaixado com o Atlético Paranaense. Há uma imensa expectativa do uruguaio desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Ele já tem um aval do José Boto, que será executivo de futebol, do próprio técnico Felipe Luiz, né? Ele pode jogar muito bem na função do Gabigol, é mais jovem que o Gabigol, é um cara super aguerrido, né? Se dedica em todas as bolas, não tem bola perdida para o Canóbio. O Flamengo só teria que arcar com o salário do jogador, assim, já está acostumado com o cenário do futebol brasileiro e desde já eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa possível chegada do Canóbio. É claro que ele não irá permanecer no Atlético Paranaense, ele tem tudo para rescindir agora com o Atlético Paranaense e já jogar pelo Flamengo, né? Então assim, o BAP, né, agindo rápido, né, a diretoria do Flamengo agindo rápido, e para mim é um reforço de peso, é uma contratação assim sensacional, né, caso o Flamengo formalize e sacramente essa negociação o mais rápido possível. Então desde já eu quero saber de vocês, vocês aprovam essa contratação? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu aprovo e aprovo muito. E lembrando, Flamengo agora vai fazer uma hegemonia no futebol sul-americano. O BAP tá montando uma comissão técnica de respeito, uma comissão técnica que vai chegar e vai parar o futebol sul-americano. Escutem o que eu tô falando. O Flamengo na próxima temporada vai jogar muita bola e vai ganhar títulos. Títulos no plural. Essa que é a verdade. Depois vocês voltam aqui no canal e me cobrem. Então é isso, nação. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.